Uma terça-feira feliz e abençoada para todos. Deus ilumine sua vida, sua casa, sua família. Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, é o dia da cura divina. O mesmo Deus que curou a senhora Adelaide, Ele quer e vai curar a todos os que creem. Eu fiz tratamentos de quimioterapia durante meio ano. Hoje eu sei que foi um verdadeiro milagre de Jesus na minha vida. Estava numa altura tão boa da sua vida. Sim. Estava noiva e tinha sonhos, não é? Tinha sonhos de construir uma família, de casar, ter filhos. Até que tive uma dor muito forte e fui ao médico, em que ele disse que eu tinha um tumor. Tinha um tumor onde? Nos ovários. Nos ovários? Nos ovários. Que idade tinha? Tinha 22. Ou seja, aos 22 anos foi confrontada, digamos assim, com uma doença que afetava e lhe matava de alguma forma estes sonhos que tinha desse início de vida. Sim, porque o médico falou-me que não havia muita coisa a fazer. E então tudo aquilo os sonhos que eu tinha, tudo se acabou ali. Que eu perdi a vontade de viver, o prazer de viver. Eu era muito jovem e então eu não sabia porque aquilo estava a acontecer comigo. Mas foi assim que encarou aquele diagnóstico? Aquelas palavras, cancro, que é assim a palavra que é assim mais deixa marca na vida de uma pessoa. Ao ouvir aquilo, pensou que seria o seu fim? Como é que foi vista essa recepção desse diagnóstico? Eu não estava bem não estava a ver o que era cancro. Eu não tinha a ideia do que era isso. Porque só quando eu cheguei mesmo ao Instituto de Oncologia é que eu vi os médicos, uma equipa de médicos à minha volta e a dizerem-me que era muito grave. E então eu não conseguia pensar, eu não sabia como é que havia de agir, eu não sabia. E então os meus sonhos, tudo aquilo que eu tinha pensado, eles acabaram ali. Eu não tinha forças para nada. Se era um cancro tão grave, qual era a hipótese? O que é que os médicos lhe diziam na altura? No início eles disseram-me que para não me preocupar, que tudo tinha solução. Mas ao longo dos tratamentos que ia fazendo, eu via que não havia melhoras. Todas as vezes que eu era internada, fazia análises, exames, e então tinha sempre que fazer tratamentos, porque aquilo não tinha solução. E então eu ficava desesperada, ao ponto de ver lá pessoas jovens, até como eu, que assinavam um termo de responsabilidade para ir para casa, porque os tratamentos eram muito dolorosos na altura. Ou seja, você chegou a ser alvo desses tratamentos agressivos e violentos. Sim. Que são. Como é que foi, com a idade que tinha, ter que enfrentar tudo isso? Teve apoio? Tive apoio dos meus pais e pessoas amigas, não é? Mas na altura, como eu estava noiva, ele não me deu apoio, não é? Ele deixou-me ficar devido a esse problema que eu tinha. Ele disse que não dava para estar comigo. E então ainda foi pior para mim, porque eu fiquei mais desesperada, não é? Porque a pessoa com quem eu contava que me desse mais apoio foi a pessoa que me deixou. E então eu perdia. Para mim, tanto fazer viver ou morrer para mim era igual. Como é que se ergue depois disso? Como eu disse, não é? Como eu via muitas pessoas a morrer lá dentro, eu também achava que esse ia ser o meu fim. Assim, a seguir, quando é que vai ser a minha vez? Porque todas as noites eu ouvia gritos lá dentro, eu via jovens a assinar o termo de responsabilidade para ir para casa, que não aguentavam mais, porque os tratamentos eram tão agressivos que eu chegava ao ponto de vomitar sangue, mesmo aquelas postas de sangue, e eu não tinha forças, eu não conseguia mais, eu não tinha mais forças. E então, um dia, eu ouvi na rádio a fazer um convite para vir à igreja. E eu disse assim, eu não tenho nada a perder, eu vou tentar, eu vou lá porque não tenho mais solução, então eu vou lá. Quando eu cheguei à igreja, cheguei nesse estado
e estava cansada de fazer tratamentos e não ter resultado. Já estava com as consequências todas que uma quimioterapia propõe, não é? Sim, não tinha cabelo, usava uma peruca. Eu andava assim na rua e as pessoas olhavam para mim como se eu fosse, como eu tivesse uma doença contagiosa, não é? E eu sentia-me envergonhada por causa disso. Vomitava sangue, fiz várias cirurgias também, mas não tinha solução. Sentia que já nada iria mudar a situação que estava a viver na altura? Sim. Que era uma doença que não teria cura? Sim. Seria mais tratamentos a somar, as suas forças cada vez menores e uma vida a ser perdida dessa forma? Era Sim. assim que se sentia? Era. Aos poucos? Eu tinha vontade, eu nunca tive a coragem de fazer, não é? Mas a minha vontade era acabar com a minha vida. Só não tive coragem para fazer isso. Mas eu não tinha vontade nenhuma de viver. Tudo aquilo que eu sonhei tinha acabado ali. E então, quando eu ouvi o convite na rádio para vir à igreja, eu vim e mesmo depois eu recebi a unção com óleo, sempre, e foi andando. E no prazo de 2 meses eu fui curada. Logo no primeiro dia eu senti uma força para lutar, veio uma esperança novamente. Tudo ficou para trás, então eu ia fazer os tratamentos, não é? Continuei a fazer, mas já tinha aquela força para lutar contra aquilo. E eu também, lá no hospital, ajudava as pessoas a ter essa mesma força. Eu ouvia a rádio de noite, nas madrugadas, não é? Porque as noites eram muito longas, as noites não parecia que não tinha fim, devido ao problema que tinha. E eu ouvia a rádio todas as noites, eu orava junto com o pastor na rádio. E pouco a pouco eu fui me levantando. E não foi assim, no prazo de 2 meses, o médico, que antes era uma equipa de médicos que falavam comigo, mas depois só um é que veio ter comigo e disse: olha, parabéns, estás curado. Foi assim que eu recebi a notícia dele. Pronto, a partir daí, a minha vida, tudo se fez novo, não é? Conheci outra pessoa, que é hoje meu marido. Quando os médicos disseram que eu não podia ter filhos, devido aos tratamentos que eu fiz, ao problema que eu tive, mas casei e tenho 3 filhos. Hoje tenho 3 filhos. Ou seja, contrariou tudo. Sim, foi tudo. Tudo e todos. Hoje é de facto o verdadeiro milagre na sua vida, poder ser mãe, Sim. poder cumprir esse sonho que já tinha há tanto tempo por realizar e perceber que essa doença conseguiu ser de facto aniquilada de todo da sua vida e do seu corpo. Sim, que já foi há 25 anos, não é, que isso aconteceu, e fiquei livre, não é? Porque quando até conto a minha história, eu nem acredito, parece que nem fui eu, parece que foi outra pessoa que viveu aquilo, não é? Porque eu nem acredito que isso... Hoje eu olho para trás e vejo que nem parece que fui eu que passei por aquilo tudo. Eu nunca pensei, depois de tudo aquilo que eu passei, nunca pensei casar, ter filhos, mas Deus fez tudo novo. Se Deus curou a senhora Adelaide, Ele vai curar a senhora também, o Senhor também. Ela estava noiva, ela ia casar. Tudo se perdeu quando descobriu esse tumor nos ovários. O noivo lhe deixou, como se a vida dela desmoronasse, caísse, se arruinasse. Mas Deus levantou, Deus reconstruiu, Deus limpou, Deus curou pela fé. Esse Deus pode curar a senhora, o Senhor, você jovem. Não importa se o seu problema é crônico, incurável, não importa se há anos você vem sofrendo com isso, se o tratamento não resulta, se o medicamento não faz efeito, a fé traz à existência o que não existe. Hoje é o dia da cura. Você que está doente ou tem familiares doentes, vamos juntos buscar a saúde que só Deus pode nos dar. Na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Eu mesmo estarei convosco às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. Rua Doutor Brito Câmara, número 32, é o nosso cenáculo do Funchal, na Ilha da Madeira, bem em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores.
A minha vida era uma vida muito sofrida, porque eu saí ao pé dos meus pais muito jovem, criança ainda. Terminei o ensino primário e não tinha mais como estudar na minha aldeia. E então eu vim para Lisboa, para a casa de uma tia. E então eu fui crescendo muito infeliz e achando que ninguém gostava de mim. E esse era basicamente o meu maior problema. Depois, mais tarde, eu casei jovem, casei com 19 anos e fui vítima de violência doméstica. Minha vida era muito, muito sofrida. Tive 2 filhos, traída com 15 dias de casada na minha própria cama. Senti-me a pior pessoa do mundo, senti que eu não tinha qualquer valor, que eu era mesmo uma pessoa que ninguém gostava de mim, por isso eu sofria esses abusos, digamos assim, porque eu fazia de tudo para agradar ao meu esposo e nada era suficiente. E então eu, já completamente desiludida da vida, um dia decidi dar fim, porque eu tinha também consequência dessa vida. Era muito nervosa, eu via vultos, eu ouvia vozes, portanto era completamente perturbada. Hoje sei o que é, na altura não sabia, e vivia num medo terrível. Quando o meu primeiro filho nasceu, ainda bebê, eu vi um vulto tentar pegar nele do berço, portanto eu vivia num medo, num sofrimento incalculável. E um dia eu estava de madrugada a olhar a janela e a pensar qual a melhor maneira de o fazer, portanto de terminar com o sofrimento. Foi quando eu ouvi através da rádio um apelo da igreja a que, se eu estava a pensar dar cabo da vida, não pensasse nisso, que havia solução. E eu, sendo uma pessoa religiosa, porque vim de famílias católicas, eu sabia que, cometendo o suicídio, eu iria para o inferno. Essa consciência eu tinha. Só que, como eu fiz de tudo, desde ir a cartomantes, a bruxarias, eu achei que negociava com Deus quando chegasse lá no dia do julgamento, e como não tinha havido solução para ser feliz neste mundo, ele iria me deixar entrar no céu. E quando o pastor me faz esse apelo pela rádio, eu fiquei com um problema para resolver. Portanto, não tinha procurado todas as portas e iria ser acusada de não ter IDS. Então, eu fui muito contrariada à Igreja Universal. E foi quando eu entrei, assisti à primeira reunião e, no fim, fui falar com o pastor. E a minha vida, posso dizer, começou nesse dia. Porque eu percebi que, afinal, as pessoas gostavam de mim e eu saí da igreja com a certeza de que, se Deus me amava, todo o mundo podia ser contra mim, porque eu iria vencer. E esse foi o motivo que me levou a começar a me valorizar. E foi quando tomei conhecimento que existia o Espírito Santo, que Jesus não estava mais no mundo, mas que tinha deixado o Espírito Santo. E isso para mim foi o meu primeiro objetivo, ter o Espírito Santo, ter Deus dentro de mim, era algo que iria de facto resolver todos os meus problemas. E foi uma busca durante 9 meses. Eu costumo dizer às pessoas a quem dou o meu testemunho que levei 9 meses para nascer e 9 meses para receber o Espírito Santo. E foi um dia magnífico, porque é indescritível dizer como é que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Não existem palavras, existe uma alegria, uma certeza de quem somos. Aquele dia foi um dia muito especial, muito especial. Foi um preencher de todo o vazio que eu vivi. Eu era uma pessoa muito vazia e esse dia foi como colocar água num copo e ela transbordar. Assim fiquei eu, transbordante de alegria, de certeza, de um conforto, eu sentia-me abraçada em todo o meu corpo, como se tivesse, sei lá, vestido uma segunda pele, e eu me sentia plena de felicidade. Começou a mudar a minha relação com os outros. Eu comecei a ser uma pessoa mais calma, a ter a certeza da vitória em todas as áreas. Passou a haver sol na minha vida. Antes não havia sol. A minha vida passou a ser confortável. Eu passei a valorizar-me,
a saber que era importante para Deus. Isso foi de facto a coisa mais significativa na minha vida, e a partir daí tudo se resolvia com um sorriso. O Espírito Santo para mim representa tudo, representa a minha salvação, o meu conforto diário, o meu maior amigo, é o meu tudo, o Espírito Santo. Lá mais atrás eu separei-me, fui abandonada com 2 filhos pequenos. Hoje, passados 26 anos, eu casei de novo, estou casada, sou muito feliz. Sou uma pessoa que hoje tenho do meu lado uma mão forte que me apoia. Eu costumo dizer que acordar hoje é muito bom, porque acordo com um sorriso do lado, acordo do lado de um homem que me enche de carinho. Tenho um restaurante que está a correr muito bem, graças a Deus. E hoje a minha vida é plena de eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero. Eu hoje tenho as dificuldades que sempre teremos, não é? Mas hoje eu vivo uma vida com que sonhei. Eu não pensava que poderia ter um esposo que me estimasse e que me amasse e que me abraçasse vezes sem conta durante o dia e diz-me 50 vezes ao dia que me ama e que eu sou linda e que a vida dela é muito melhor hoje do que era antes. O relacionamento com os meus filhos é fantástico, porque nós fomos sempre muito unidos. Hoje eu partilho com os meus filhos e com o meu esposo uma vida a quadro como se ele fosse pai deles. Somos, de facto, uma família feliz e realizada. A minha saúde está perfeita, eu faço as minhas consultas médicas necessárias, os meus exames, e tudo está em perfeita harmonia. A minha vida é plena de felicidade. Quando a pessoa é envolvida pelo Espírito Santo, tudo se transforma na vida dela. A força, a ânimo, a coragem. Há um poder de decisão que acerta, porque esse poder de decisão está apoiado na palavra de Deus. Então ela acerta nas suas decisões, porque ela tem a direção, ela tem a orientação do Divino Espírito Santo. A sua alma é salva. Senhora, Senhor, invista no bem mais precioso que temos, que é a nossa salvação. A salvação da nossa alma, a nossa comunhão com Deus, nesta quarta-feira, na Escola da Fé, o Dia da Alma. Nós estamos num estudo sobre o fim do mundo e, sobretudo, meditando na palavra de Deus e buscando o Espírito da luz, o Espírito do amor, da paz, da alegria, do perdão, o Espírito que nos dá a direção, o Espírito Santo que é a garantia da nossa salvação. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qualquer informação, um desabafo, um pedido de ajuda, uma oração, ligue ao SOS Espiritual, o 21 836 8008. Já conhece o canal de Spotify do Bispo Domingos e Núbia Siqueira? Siga os conteúdos a partir desta plataforma digital e fique a conhecer mensagens de fé, palavras que lhe vão inspirar, e não perca estes momentos de reflexão sobre os principais temas da vida. Nós devemos confrontar os nossos problemas diante da palavra. Tudo para lhe dar ainda mais coragem e alimentar a sua fé. Para ouvir onde e quando quiser, siga este canal que lhe fala de vida.